continuar com o olho fechado por um tempão cantando, eu abro assim, será que já é o momento? De alguma forma, cantando louvores tão belos, nossa mente é transportada para esse momento celestial onde louvaremos para toda a eternidade ao nosso Deus. Muito obrigado ao Ministério de Louvor, a equipe que se dedica a nos conduzir. Que privilégio louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele através de canções. Teremos também agora o privilégio de encerrar a carta de 2 Pedro. Então já abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Deixa aberto. A gente vai fazer um panorama, na verdade. Temos meditado há um bom tempo já em temas fundamentais, essenciais para a caminhada cristã, à luz da carta de 2 Pedro, em que o apóstolo tem o objetivo de nos lembrar. Por isso o nome da série, se você está aqui pela primeira vez, e sempre tem alguém pela primeira vez, quero lembrá-los. Pedro repete isso várias vezes ao longo da carta. Quero lembrá-los, quero trazer a memória, não quero que vocês esqueçam, espero que se recordem. Ele faz isso ao longo da carta toda. A gente começou isso lá em maio, foram 3 meses, falando sobre esses temas fundamentais. Começando no capítulo 1, falando sobre a segurança do cristão, a certeza da salvação, a fé que é concedida ao cristão, capítulo 1, verso 1, essa fé, preciosa fé que é concedida. Falamos sobre o divino poder de Deus, o divino poder de Deus que concede a nós que cremos tudo, concede tudo para a vida e piedade. É isso que está lá no verso 3 do capítulo 1, tudo, absolutamente tudo. Deus já nos deu tudo que precisamos. Falamos da disposição do cristão e da posição que ele deve ter diante de um mundo caído, caótico, uma posição de reconhecimento de Jesus, e então que reflete numa caminhada com ele. Esse cristão firme, sólido nessa fé concedida, que tem a certeza que Deus já deu todo o necessário para que ele viva, então caminha. Essa intimação que Pedro faz, não é nem um convite, é uma intimação. A partir do verso 8 do capítulo 1 para frente, ele vai intimar os cristãos a caminhar com Cristo Jesus, caminhar, crescendo, se empenhando. Ele fala até no final do primeiro bloco ali de pensamento, verso 10, confirmando o chamado à eleição nessa terra. Isso está lá no verso 10. E aí ele transiciona para uma certeza de salvação, para uma certeza de inspiração bíblica. No verso 11 em diante ali do capítulo 1, Pedro vai lembrar da veracidade da Bíblia, das Escrituras, a inspiração, a função das Escrituras na vida do cristão. Ele vai lembrar coisas fundamentais sobre quem escreveu, porque, enfim. E aí ele segue, depois desses sólidos fundamentos lançados sobre salvação e Bíblia e Palavra de Deus, ele segue para o denso, para o pesado, capítulo 2, que a gente dedicou algumas semanas, alguns domingos, falando sobre os falsos mestres. Pedro dedica uma boa parte, na verdade, mais de um terço da carta, falando sobre o que é falso, falando sobre os mentirosos, aqueles que manipulam a religião. E aqui eu não vou nem colocar o cristianismo em si, mas a religião inventada, manipulam para benefício próprio. Embora as placas, os letreiros falem de Reino de Deus, Igreja de Jesus Cristo, muitos falsos manipulam para que extrair da igreja benefício para si. Pedro fala sobre isso lá no primeiro século, não é novidade do nosso tempo. Mentirosos, insolentes, arrogantes, ele fala sobre esses falsos mestres que enganam para enriquecer, para ter poder, enfim, agem com ganância, benefícios pessoais. Pedro investe mais de, como eu disse, um terço da carta falando sobre isso, alertando, relembrando. É importante relembrar que esses falsos mestres, eles ofuscam o que é verdadeiro, ofuscam o verdadeiro cristianismo, colocam seus seguidores, e aqui uma afirmação indireta que Pedro faz no capítulo 2, no comecinho, falando que muitos seguirão. Eles sim têm muitos seguidores. E só é falso mestre porque tem seguidor, porque se não tivesse, não seria mestre de ninguém. Esses falsos colocam os olhos dos seus seguidores naquilo que é terreno, transitório, passageiro, numa prosperidade daqui e não do alto.
E é nesse contexto de lançar o fundamento sólido sobre salvação, falar sobre o que é a Escritura, a importância dela, alertar sobre o que é falso, que ele entra no capítulo 3, um belíssimo, lindíssimo capítulo 3, onde ele vai nos lembrar a colocar os nossos olhos no alto, nas coisas eternas, nas coisas que virão, muito do que cantamos hoje. Porque ele vive, é que eu posso crer, no amanhã, Pedro vai colocar nossos olhos lá, nossa esperança, nossa fé, nas coisas do alto, na realidade futura. E Pedro encerra essa carta, só 3 capítulos, ela é breve, mas é muito intensa, encerra essa carta lembrando, para que nós, lembrando-nos de parar de olhar para a realidade terrena, parar de olhar para cá, para a vida somente, para o palpável, e lembrar que Jesus voltará, logo, logo. E contrariando alguns, como Pedro diz no começo do capítulo 3, alguns que dizem que ele demora muito, Pedro vai dizer, não, de maneira nenhuma, ele vem, e vem como um ladrão. Essa é a ilustração que ele faz. Ousada a ilustração, né? Chamar Jesus de ladrão? Não é isso. Ele está falando que ele virá repentinamente. E aqui estamos no capítulo 3, há 3 semanas, meditando sobre isso, sobre o iminente fim. Estamos falando sobre o fim do mundo mesmo. Já há 3 semanas sobre isso. Coisas que estão prestes a acontecer, uma realidade real, e que eu coloquei aqui redundante mesmo, realidade real, para enfatizar, isso vai acontecer. O texto bíblico anuncia isso de ponta a ponta. O mundo que conhecemos, ele será desfeito, acabará. A cada dia que passa, estamos mais perto desse fim. Isso é lógico, isso é óbvio. Cada dia que passa, estamos mais perto do fim, mas também é bíblico. A Bíblia aponta em vários textos de capa a capa que isso tudo que nós acreditamos por ser tão firme, tão sólido, tão duradouro, isso vai acabar. E essa expectativa do retorno de Cristo, ela era iminente, ou breve, aconteceria rápido para aqueles escritores, inclusive. Pedro, Paulo, os primeiros escritores e leitores achavam que Jesus logo voltaria. Os discípulos, inclusive seguidores de Jesus, ali logo depois da morte, a ressurreição e a ascensão aos céus, eles acreditavam que Jesus logo voltaria. Mas não aconteceu naquela época. Mas eles esperavam ansiosamente que acontecesse. Isso tem marcação em vários textos. Eles esperavam um breve retorno de Cristo. Paulo fala sobre isso em suas cartas, tanto que aqui em Pedro tem alguns já zombando. Mas não está tudo do mesmo jeito? Uma aparente demora? Já tinha gente do primeiro século zombando que Jesus estava demorando. Estamos no século 21. Ele não está demorando. Pedro vai lembrar que, com o passar do tempo, essa expectativa do retorno de Cristo pode sumir. E saindo pelos nossos dedos, como a areia, quando a gente tenta segurar, assim, e molha. Essa expectativa deveria ser latente, deveria ser gritante no nosso coração, não deveria ir embora, não deveríamos nos acomodar aqui. Embora só tenhamos vivido aqui, essa realidade, não é aqui que pertencemos, não somos daqui. Não devemos nos acomodar, nos acostumar com essa realidade, embora ela seja a única que conheçamos. Mas os nossos olhos de fé, deveriam estar na realidade futura. Isso aqui um dia acabará. Pedro termina a carta lembrando isso. Esse mundo não será tão injusto quanto vemos para sempre. Não será. Logo virão novos céus e nova terra onde habita a justiça. Leremos esse verso. O mundo não será tão mal quanto é hoje para sempre. Não, definitivamente pelo contrário. Essa é a ideia do capítulo 3. Isso tudo aqui que a gente se agarra vai sumir. E vai sumir no momento que Deus quiser. Ele tem total poder para arrancar a corrupção do mundo imediatamente, mas não faz. Embora seja poderoso para fazer instantaneamente, ele não faz, ele aguarda pacientemente. Pedro vai dizer no capítulo 3, leremos também esse reforço dele nos últimos versos, que Deus não faz, aguarda pacientemente. Isso significa salvação. Tempo para arrependimento, tempo para retorno daqueles os quais Deus já está atuando no coração. Pedro vai repetir isso no verso 15, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Deus é paciente, está dando chance e mais chances para que pessoas se voltem a Ele. Mas a mensagem é que logo, logo, isso tudo aqui acabará. Não se acostume. E a pergunta que fica no final de Pedro, e ele mesmo faz essa pergunta, quando a gente lê os últimos versos, ele nos relembra disso. Como é que devemos viver então, se o mundo que a gente conhece está para acabar, já vai acabar?
por mais que demore alguns séculos, não vai demorar muito. Como devemos viver? Como devemos viver? Pedro termina com essa pergunta. Nós que cremos em Jesus Cristo, nós que temos Ele como suficiente Salvador, que já não somos daqui, somos cidadãos celestiais, almejamos, ansiamos, esperamos essa pátria celestial, novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça. Nós que ansiamos isso, que aguardamos o retorno de Cristo, como é que a gente deve viver? 2 Pedro termina lembrando que devemos viver esperando. Falamos sobre isso na semana passada. Ele investe os versos finais da carta para falar sobre isso. Espere. Nesse breve espaço de tempo que se chama sua vida, que é muito curta, por mais que você ache que é longa, não é. Ainda mais os jovens têm essa perspectiva que vai durar, não vai durar muito. Esse breve espaço de tempo entre seu nascimento e o momento em que definitivamente você vai estar diante do justo juiz, e esse menor espaço de tempo ainda entre o dia que você se entregou a Cristo Jesus, entregou-se nas mãos dele, e o dia em que estará face a face com ele, Pedro me lembra caminhar esperando. Eu arrisco dizer que essa é o ponto central da carta toda, inclusive. Ele fala sobre muitas coisas, nos lembra sobre aspectos fundamentais, importantes para a caminhada cristã, mas o propósito maior dele é nos falar como devemos esperar o retorno de Cristo Jesus. Como devemos esperar. Ele nos ajuda a olharmos para cima, o tempo todo. Eu li o verso, quando olho para os montes, pergunto de onde vem meu socorro, é uma visão olhando para cima. Pedro quer nos proteger, como um pastor amado que ele é para essa comunidade para onde ele escreve. Ele quer nos proteger de armadilhas do mundo terreno, enquanto coloca os nossos olhos naquilo que é celeste, naquilo que não é transitório, aquilo que é eterno. Ele quer nos livrar dessas amarras aqui, para nos lembrar a olhar para aquilo que é eterno, olhar para o nosso Deus, olhar para a vida eterna, olhar para a realidade futura com Ele. Pedro quer nos lembrar como devemos esperar o retorno de Jesus. E o primeiro ponto dessa espera, eu falei na semana passada, foi esperar confiando, esperar de forma esperançosa, descansando nas mãos dele, confiando na sua palavra, não temendo esse dia final, não temendo os falsos mestres, não temendo tudo que está para acontecer. Eu até comentei na semana passada que muitos cristãos têm medo de ler Apocalipse, não deveria ser assim. O fim é maravilhoso para nós que repousamos na mão do Senhor. É pesado, é tenebroso, é duro, sim é. Deus julgará todo pecado, mas para nós que descansamos e sabemos que Ele logo voltará, é graça, é graça. Pedro está nos lembrando como devemos esperar. E esses são os versos finais. De novo, ele divide essa espera em duas categorias. Uma espera esperançosa, embora pareça redundante, não é? Uma espera cheia de esperança, de alegria, de conforto, de segurança de que estamos nas mãos do Senhor. Sabemos que estamos nas mãos, seguras mãos do Deus eterno. Meditamos sobre isso semana passada, falando sobre a história de Jeremias, inclusive. Eu pensei essa história do Antigo Testamento para mostrar, ilustrar de forma mais intensa alguém que no meio do caos que vive, ainda descansa nas mãos do Senhor. Ele não teme o caos como o mundo que vive, ele olha para todo o redor dele, tudo caindo, tudo desmoronando, a cidade destruída, e descansa. Mesmo em meio ao caos, ele descansa nas mãos do que o guarda. A história de Jeremias, naquele contexto exílico, que a nação, a Babilônia estava invadindo Israel e tudo mais, naquele contexto, ilustra muito bem o que é a esperança em meio ao caos. Um cidadão que passou por muito, muito, muito mais do que nós passamos nessa semana aqui em Caraguá. O mundo que ele viveu naquela época não chega nem perto do que a gente viveu aqui essa semana, embora tenha sido bem intenso. Não estou diminuindo o que vivemos, mas na queda de Jerusalém e no momento em que Jeremias estava sofrendo, foi muito mais intenso que um ciclone extratropical que passou por aqui, segunda-feira. Destruiu muita coisa, realmente foi intenso. Só uma pequena amostra do que será o fim. Um vento muito forte que destrói muitas coisas. Acarreta em incêndio florestal, pega fogo em um monte de coisa, quase pega fogo em casa.
Percebam como nossa vida é frágil, está sustentada por um fio, um vento. Pode acabar com a gente. Caiu a internet, muita gente já ficou desesperada, é o fim do mundo. A energia, a água, não tinha água em algumas casas. Caos em Caraguá, instaurado. Até o shopping fechou. Caos absoluto. E caos no mundo também. A Rússia, né, teve um terremoto intenso, né? 8.8 na escala, que gerou tsunami, Japão, até a costa do Chile. E o mundo viveu um caos nessa semana. Não só nossa cidade. Mas isso não chega nem perto do que Jeremias viveu, do que será o caos do fim, do julgamento. Mas Jeremias aguardava esperançosamente nas mãos do Senhor. Ele aguardava, ele via a misericórdia do Senhor a cada manhã, mesmo com caos em volta dele. Ele confiava no amor leal, na graça de Deus, descansava nas mãos do Senhor. Mesmo quando tudo ao redor estava ruindo. Isso é o que vimos até aqui. Como é uma mensagem, uma exposição final da carta, estou resumindo tudo que vimos até aqui. Mas hoje eu quero focar nesse último aspecto da carta, nessa espera ativa. Pedro vai trazer nos últimos versos essa ideia de uma espera consciente, sim, esperançosa, mais espiritual, mas também uma espera ativa, prática, vivendo para o Senhor. Por isso leia comigo capítulo 3, versos 11 a 18. 2 Pedro capítulo 3, versos 11 a 18. Parte desse texto já lemos na semana passada. Eu quero aprofundar no restante essa noite. 2 Pedro capítulo 3, verso 11. Diz assim: visto que tudo será destruído dessa forma, que forma? A forma que ele falou nos versos anteriores, que o céu vai deixar de existir, a terra vai ser exposta ao calor, vai, enfim, ser destruída. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo calor do fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Mas, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para que Deus os encontre imaculados, inculpáveis e em paz com Ele. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os arrogantes e instáveis torcem, como fazem também com as demais escrituras, para sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Esse é o fechamento da carta. Lindo, intrigante também. Até cômico se focarmos nessa fala de Pedro em relação a Paulo, né? Pedro dizendo que Paulo escreve coisas difíceis de entender, enfim. Mas o foco aqui não está nessa diferença de forma de escrever entre os apóstolos, mas sim na deturpação das escrituras. As pessoas estavam pegando o que Paulo escrevia e deturpando, e Pedro está agindo contra isso. Os falsos mestres do capítulo 2, que deturpam não só o que Paulo falou, mas todas as escrituras. Pedro está resumindo praticamente toda a carta nesses versos. Ele fala da esperança, da fé, ele fala da escritura, que esses tentam distorcer, fala de falsos mestres. Tudo que tem na carta está resumido aqui. Mas o foco que eu quero dar a essa sessão, a esses versos, é nessa espera ativa que ele tanto fala, empenhada. Espera empenhada daqueles que estão em Cristo Jesus. O que Pedro nos relembra? A forma que devemos viver. O final do verso 11... começo do verso 12, vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira santa e piedosa, e esperando o dia de Deus, e apressando a sua vinda. Simples assim, embora não seja tão simples na prática, eu quero construir esse entendimento, é simples. Pedro não está pregando aqui salvação por obras, definitivamente não. Ele não está dizendo que você deve fazer algo para ser salvo, não é isso que ele está
construindo aqui também não está falando sobre religiosidade, sobre frequência de culto, sobre quantidade de leitura bíblica diária, não está falando nada sobre oferta, dízimo, dinheiro, nada. Ele não está falando nada do que a gente acha que é uma espiritualidade. Pedro está resumindo essa espera. Enquanto vocês esperam Jesus voltar, vivam de maneira santa, piedosa e ansiando o retorno de Cristo. Santidade, piedade e anseio, desejo de estar com Ele. Meus irmãos, esses versos, se eles forem tirados do contexto em que estão inseridos, eles abrem margem para inúmeras heresias, inúmeras, inclusive algumas delas destruidoras. Abre brecha para discussão teológica sem fim, é um negócio que... Mas quando a gente olha o contexto em que está inserido, onde esse texto está, o objetivo da carta de Pedro, a forma com que ele encerra essa carta, percebemos que isso aqui que ele está fazendo é mais um dos lembretes, um rememorar, um trazer à memória de como o cristão deveria viver. É simples, por isso que eu digo que é simples. Ele está olhando para a realidade daqueles que professam Cristo Jesus e dizendo, vivam de acordo com aquilo que professam. Simples. Viver buscando santidade, piedade, buscando ativamente o parecer com Jesus, isso é piedade, o assemelhar-se a Ele, buscando ser santo como Ele é, viver ansiando a volta de Jesus, desejando estar ao lado do Criador. Você deseja estar ao lado do seu Criador? Hoje, se possível? Pedro está dizendo que é para a gente viver assim, de forma santa, piedosa e desejando estar hoje com Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é para ser simples. Sim, caminhar com Jesus é algo simples. Santidade, piedade e desejo por vida eterna. Desejo por estar com Ele. E é simples porque, se a gente voltar na carta toda e sair observando tudo que Pedro já disse, o divino poder de Deus já nos deu tudo o que necessitamos para viver assim. Ele falou isso no capítulo 1, verso 3. Ele já nos deu tudo o que necessitamos para viver. Pedro trata esse assunto da caminhada cristã, do viver com Cristo Jesus, com simplicidade. Porque aqui o convite é de se entregar nas mãos de Deus e dizer, Deus, eu quero viver honrando o Senhor em santidade, quero me assemelhar ao Senhor e quero esperar o Senhor todos os dias. Era para ser simples, mas a gente complica demais, demais. E ao dizer simples, por favor, não confunda com um simplista. Tem diferença aí. Não é de qualquer jeito, não é diminuindo a caminhada cristã, não é isso. Não diminui a importância da caminhada cristã. Mas caminhar com Cristo Jesus deveria ser algo simples, não simplista. Simples. Começo desse ano, acho que em fevereiro, estava num retiro, conversando com jovens de noite, aqueles papos de jovem bem legal, e enfim, um deles, de forma bem despretensiosa, bem natural mesmo, disse, caminhar com Jesus é difícil. Ser cristão não é nada fácil. Eu não estava nem conversando muito, estava só ouvindo, mas eu que gosto de provocar reflexão, né? Quando eu ouvi isso aí, eu parei. Eu discordo. Olhou para mim. Eu gosto de provocar reflexão naqueles assuntos que a gente fala sem pensar muito, sabe? Ele disse, de caminhar com Jesus é difícil. Não é fácil seguir. Eu olhei para ele e disse, eu discordo. Caminhar com Jesus não é difícil, não. É muito simples. Muito simples. Ele arregalou o olho, os jovens todos começaram a olhar, meio espantado. Eu disse, é claro que é simples. Se ele já te deu todo o necessário para você viver e para ser piedoso, deveria ser simples. Por que você complica tanto? Por que seria difícil caminhar com Jesus se ele já te fez todo o necessário para a salvação? Já te deu todas as ferramentas? Não deveria ser difícil. Eu discordo plenamente desse cristianismo penoso, sofrido, pesado, penitente. Não. Para mim, caminhar com Cristo é curtição. Todo mundo parou para... Foi conversa para a noite toda lá. Por que a gente complica? Por que é polêmico pensar que caminhar com Jesus é simples? Porque quando eu leio Paulo, que Paulo escreveu, quando eu leio os alertas do Novo Testamento, quando eu leio as advertências, os cuidados, os puxões de orelha, quando eu leio esses últimos versos da carta de Pedro, inclusive,
pode parecer que Pedro e os outros autores estão atando fardos sobre as nossas costas. Cresçam, guardem-se. Pode parecer que isso é um peso, parecer difícil, uma penitência, mas a gente não é católico, meus irmãos, que tem que ficar... Não. Eu imagino que seja exatamente esse o ponto que Pedro coloca, que os falsos estão deturpando, colocando dificuldade. Era isso que os legalistas faziam. Os judaizantes iam atrás do caminho de Pedro. A gente falou isso na série de Atos, né? De caminho de Paulo, onde Paulo ia, eles tentavam desfazer, colocar carga legal ali. Ele acusa que alguns distorcem a verdade. Mas porque quando lemos, parece que é peso. Lê comigo de novo os versos 17 e 18. Dependendo do tom de voz, da entonação, do jeito que você lê, parece que é peso mesmo. Olha o verso 17 do capítulo 3. Ele diz, portanto, amados, sabendo disso, sabendo de que Jesus voltará, que o mundo vai acabar logo logo, sabendo que pessoas distorcem a palavra e tudo mais, guardem-se. Se eu colocar um peso na palavra, fica, né? Guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, percam a firmeza e caiam, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando lemos isso fora de contexto, com entonação forçada, pode parecer que isso é um fardo. Parece que o lembrete de Pedro é para que estejamos em constante batalha para sermos salvos. E não é isso. Definitivamente não é isso. Lembra, para quem que Pedro está escrevendo? Se você voltar lá no verso 1 do capítulo 1, ele está escrevendo para aqueles que receberam conosco, ele está falando, né, para aqueles que receberam conosco, Pedro falando, uma fé igualmente valiosa. Ele está falando para aqueles que já receberam fé. Ele está falando para aqueles que já receberam tudo para a vida e piedade. Verso 3. Ele está falando para aqueles que não seguem fábulas engenhosamente inventadas, mas que creem na palavra de Deus, nas Escrituras. Isso é o verso 16 do capítulo 1. Está falando para aqueles que não são fisgados pelos falsos mestres, engodados, essa é a palavra, não são fisgados, esse é o capítulo 2, verso 18. Está falando para aqueles que são alvo da paciência de Deus. Deus é paciente com vocês, não querendo que nenhum pereça. O verso 9 do capítulo 3. Alvos da benevolência de Deus. Pedro está falando para aqueles que esperam novos céus e nova terra. Nós lemos isso aqui. Nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. É o verso 13 do capítulo 3. Pedro está escrevendo para salvo. Pedro está escrevendo para pessoas que já se arrependeram da antiga forma de viver, abandonaram isso, clamaram por socorro, por misericórdia de Deus, agora são habitados pelo Santo Espírito, lavados pelo sangue do Cordeiro, pessoas que creem, que descansam na mão do Redentor. Está convidando essas pessoas a viverem de acordo com isso. Quando lemos esses textos, esses versos fora do contexto, parece que esse lembrete de Pedro é para estarmos em batalha para sermos salvos, e não é isso, definitivamente não é. Pedro está falando para quem já é filho de Deus. Para esses, eu e você que cremos em Cristo Jesus, nos guardarmos, guardar-se para não ser levado pelo erro, crescer na graça e no conhecimento. Para esses, para nós, santidade, busca de piedade, esse desejo pela volta de Cristo deveria ser curtição e não fardo. Deveria ser gostoso de viver assim. Ser santo, poder dizer não para as coisas que o mundo diz que é boa e que eu sei que não é, eu quero, claro que eu quero. Opa, lógico, se Jesus morreu por mim naquela cruz, quero. Ser piedoso, parecer mais com Jesus, opa, vamos lá. É isso. Eu faço isso porque Ele me amou, eu quero isso. Ansiar pelo retorno de Jesus, esperar por Ele, sim, faço isso com alegria. Esperançosa alegria, porque Ele já me salvou. Meus irmãos, já conversei com cristãos que dizem, não, Deus me livre de Jesus voltar agora. Por quê? Por quê? Não pode ser, isso tem que ser curtição pra gente, a gente tem que andar por essas terras aqui, e olhando para o céu e dizendo, vem Jesus,
Me encontra de forma santa e piedosa diante do Senhor, imaculado. Me encontra hoje, eu quero ir para a eternidade com o Senhor. Não é difícil no sentido de penoso seguir Jesus. Não é, não deveria ser. A eternidade não deveria ser algo tão real para mim, tão vivo na minha mente. Minha fé é tão grande, como a gente cantou agora há pouco. Que eu curto, que eu me divirto, que eu vivo de maneira diferente do mundo, isso não é peso para mim. Não é perder nada, pelo contrário, é ganhar vida. Eu me alegro em poder dizer não para os prazeres momentâneos e transitórios e passageiros que o pecado traz. Eu me alegro nisso. Eu me alegro em saber que esse mundo acabará. Glória a Deus que isso aqui vai passar. Ainda bem, miserável vida seria se isso aqui fosse para sempre. Eu gosto muito de uma afirmação do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que essa expectativa da segunda vinda de Jesus, essa vontade que ele volte, é um freio contra o pecado e um estímulo à santidade. Porque eu vivo querendo estar lá o tempo todo, logo não faz sentido eu me lambuzar nesse pecado do mundo, não faz sentido. Não faz sentido, percebam, ansiar a volta de Jesus deveria ser estímulo contra o pecado, não peso, não penitência, não fardo, não. Eu desejo tanto estar com Cristo Jesus. Eu desejo tanto que Ele retorne, que eu curto, eu gosto de não pecar. O pecado é bom, prazeroso, tá? Senão ninguém faria. Se fosse ruim, dói, eu não gosto. Não, pecado é prazeroso, viciante, gostoso em certa medida, mas é muito melhor agradar a Deus. É gracioso, é maravilhoso poder louvar a Deus e dizer não para essas coisas do mundo. Eu curto, eu gosto de não pecar, eu gosto de dizer não para algumas coisas que o mundo acha maravilhoso e normal. Eu gosto de ser fiel à minha esposa. Eu gosto de não sonegar imposto. Em vez de ficar reclamando, eu amo louvar o meu Deus em tudo que faço. Percebem? E é por isso que eu polemizei com aquele jovem, porque ele tem uma vida pela frente ainda de discussões mentais entre ele e ele mesmo. E eu quero já deixar essa sementinha plantada, porque se meu desejo é estar com Jesus, se eu creio que Ele me salvou, me resgatou de uma vida miserável, não deveria ser difícil, penoso andar por aí ansiando estar logo lá, na eternidade. Não deveria. Não deveria ser difícil viver aqui recusando, rejeitando o engano. Quando aquele jovem diz, é difícil seguir a Deus, ele está falando, é difícil eu consegui vencer a tentação XYZ com ABC. Tem crianças no salão, né? Não vou falar. Mas enfim, ele está dizendo, é difícil. Não deveria ser, irmão. É sim uma batalha? Lógico que é. Lógico que é. A carne ainda grita pelo pecado, mas não deveria ser difícil viver aqui recusando e rejeitando o engano. Porque Jesus já nos capacitou para isso. Já nos capacitou, o que Pedro está dizendo aqui. No final da carta, ele quer nos lembrar, não relembrar, que a forma de viver em santidade, piedade, ansiando pelo retorno, é o único resultado aceitável para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele termina a carta assim. Pedro está nos lembrando que apesar de esperar esperançosamente, aguardando o fim, aguardando estar com Jesus, isso também deve ser algo vivo, real, prático no meu dia. Eu deveria me alegrar, render glórias àquele que me salvou. Ativamente render glórias àquele que me salvou. É assim que ele termina a carta, né? Verso 18, quero reler com você. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cresçam na graça e no conhecimento. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Essa é a última frase da carta. A Ele seja a glória. E ela não está desconectada do todo, como às vezes a gente faz na oração, ora, e no final, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém, não é, a gente só fala mesmo para marcar o fim. Não é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele está dizendo que esse crescimento na graça e no conhecimento de Jesus é para render glórias a Ele agora, no tempo presente e para sempre. Agora e para sempre, crescer na graça e no conhecimento, rendendo glórias a Deus. Eu não sei se tudo isso que eu estou falando tá claro o suficiente como eu gostaria, mas
Não sei se estou conseguindo expressar o que Pedro expressa com o fechamento da carta, então me deixa fazer uma analogia, mas eu sei que analogias às vezes, tentando reexplicar o texto, mais atrapalham do que ajudam, então vou fazer com muito cuidado. Mas imagine que os meus filhos, ao tema, já estão grandes, saíram, foram para a faculdade, estudar em outra cidade e tudo mais, e minha esposa quer ainda instruí-los. Instruir de alguma forma, dar uma dica, um conselho, e escreve. Ninguém escreve carta hoje mais, né? Escreve uma mensagem no WhatsApp, dizendo para eles honrarem o pai. Honrem o pai de vocês, o pai que cuidou, que cuida de vocês, que zelou, que zela pela vida de vocês, que deu todo o necessário para que vocês hoje estivessem na universidade, que ainda está os cuidando, sustentando. Honrem o pai de vocês. E ela escreve essa mensagem dizendo, olha, Emma, honrem o pai de vocês, façam aquilo que lhe agrada, busquem conhecer mais a ele, busquem crescer no conhecimento para serem motivo de alegria para o pai de vocês. Ao dizer isso, minha esposa não está dizendo para eles o caminho para que eles se tornem meus filhos. Não é isso. Definitivamente não. Seria até ilógico. Faça isso para se tornar filho de alguém. Não, não é. Natália, ao escrever para eles, não, nesse contexto, parte do pressuposto que eles são meus filhos e que há uma forma de me honrar. De nada faria sentido se não fosse. Olha, fulaninho, cicraninho, honrem o Paulo, que não é pai de você. Não faz sentido. Ela está escrevendo para que eu, o pai, os receba quando voltarem crescidos, amadurecidos, depois de muitas experiências que viveram por conta própria, depois desse longuíssimo período de faculdade, que deve ser sofrido para os pais, né, e tudo mais, filho longe e tudo mais, não dá nem para pensar isso. Mas enfim, a mãe está escrevendo para que o pai seja honrado, agraciado quando os filhos retornarem crescidos, honrando a ele. O propósito dessa mensagem, dessa carta, não é tornar o que eles não são. Não, eles já são filhos. Mas o propósito é de alinhar o caminho para que eles honrem o pai. Guardadas as devidas proporções, obviamente, espero que mais ajude do que atrapalhe a ilustração, mas a carta de 2 Pedro, é exatamente isso. É uma carta para alguém que já é filho de Deus, escrita por alguém que ama. Pedro os ama intensamente, porque fala isso 4 vezes no capítulo 3, amados, 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 ele ama essas pessoas. Pedro está escrevendo para essas pessoas, dando instruções para elas, para que elas possam viver honrando, rendendo glórias ao Pai delas, a Deus. Pedro não está escrevendo para que eles se tornem filhos, não. Pedro está escrevendo para filhos de Deus, exortando, ensinando, relembrando sobre a forma adequada de viver para honrar o Pai. Essa é a carta de Pedro. Por isso ele termina aqui dizendo nos versos 17 e 18, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se. Isso é positivo, não é penoso. Guardem-se para que não sejam levados por erro, por engano de quem não tem princípio moral, para que não se pecam, não caiam. Cresçam na graça, no conhecimento. Glorifiquem ao Pai, glorifiquem a Jesus para sempre. Viver dessa forma não vai tornar ninguém cristão. Tentar viver num caminho de santidade, de piedade, desejar o retorno de Cristo, não vai tornar ninguém cristão. Mas é um resultado de quem já é. E por já ser, não deveria ser um peso, porque Jesus já fez tudo por nós. Deveria ser alegre, um caminhar alegre. Ao ler isso aqui, ao ser relembrado que é assim que o cristão deve viver, o cristão deveria pensar, eu e você deveríamos pensar, guardar-me? É claro que eu quero isso. É lógico que eu quero isso. Olha o que Jesus fez por mim naquela cruz. É claro que eu quero. Crescer? Eu quero muito. Muito, eu quero crescer em conhecimento. É gracioso, é simples, é gratificante caminhar com Jesus. Ver que Deus já pavimentou todo o caminho para que a gente siga nele é maravilhoso. É maravilhoso viver essa vida rendendo glórias a Deus, hoje, agora e para sempre. Deveria ser curtição, não fardo. Deveria ser deleite, prazer e não peso. Viver essa vida rendendo glórias a Deus é bênção, não é requisito. Não é requisito para algo, é bênção.
Nós teremos decisões difíceis para tomar ao longo da vida por sermos cristãos? Claro que teremos. Muitas, inúmeras. Momentos difíceis? Claro que sim. Abrir mão disso aqui, recusar aquilo ali, depender nisso, recusar uma oferta, abraçar a justiça, até ser injustiçado por ser cristão, muitas vezes vai acontecer, mas isso é curtição. Mesmo no momento que formos injustiçados, curtiremos. Lembra de Paulo e Silas na prisão, louvando? Como que pode um negócio daquele? Curtição em meio ao caos. Porque tudo isso, de certa forma, faz com que cresçamos. Cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É assim que termina a carta. Enquanto esperamos o retorno dele, vivamos ativamente curtindo o fato de sermos chamados filhos de Deus. Curtindo. Tem uma música que eu gosto bastante. Ela já representava muito para mim, agora ainda mais, eu vou explicar porquê, mas a música Vou Subindo, da Daisy Jacinto. Depois você procura aí no Spotify, as redes, Vou Subindo. Uma musiquinha leve, gostosa de ouvir, bem simples na verdade. E o refrão diz assim: eu não sei qual é o dia em que meu Criador vem me buscar. Não sei qual é o dia que meu Criador vem me buscar, por isso eu vou vivendo e a cada dia eu vou subindo, como se a nuvem com Jesus estivesse vindo. A ideia aqui é que, por não saber quando vai ser o fim, eu vou vivendo a cada dia, como se fosse o dia final. Eu vou subindo pouco a pouco. Não pelos meus méritos e esforços, eu já pertenço a Deus, Ele é meu Criador, Ele vem me buscar, mas eu vou subindo cada dia mais perto dEle. Como eu disse, é uma música bem simples e já representava muito para mim. Ela foi lançada em 2016, eu conheci bem depois, mas enfim. De 2016 para cá, quase 10 anos depois, a compositora aparenta não caminhar mais na mesma trilha que antes. Tem lançado algumas coisas que, enfim, não caminha mais nesse caminho que ela mesma chama de estrutura religiosa. E nos comentários, nas postagens e tudo mais, quando ela é questionada se ela ainda é cristã, ela não respondeu nem que sim nem que não. Ela disse o seguinte, aí eu abro aspas. Ela diz: sigo caminhando com fé, mas meu caminho de espiritualidade hoje é mais amplo do que antes. Estou no momento de reencontro comigo mesmo, com o sagrado de um jeito mais livre, sem amarras religiosas. Você é cristã? Ela não respondeu que sim nem que não. É essa aí. Essa musiquinha. Eu não conheço a Daisy pessoalmente, mas mesmo que eu conhecesse, eu não poderia testar a salvação dela. Não sei. Mas observar os frutos atuais da vida dela, me parece que para Daisy essa aparente demora, que Pedro fala no capítulo 3, essa aparente demora do Criador vir buscar, ofuscou o brilho do seu retorno. Não sei se ela vive mais da forma que Pedro afirma, né? Viva, amado, enquanto espera, viva essas coisas, empenhe-se para que ele te encontre imaculado, inculpável, em paz com ele. É o verso 14. Viva de forma que Deus o encontre imaculado, inculpável, em paz com ele. Eu espero que ela ainda viva assim, não sei. Guardando-se para não ser levada pelo erro, para que não perca a firmeza e caia. Espero que ainda viva assim, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que ela continue vivendo nessa expectativa do iminente retorno e encontro com Jesus. Assim como ela cantou lá em 2016, porque é exatamente assim que Pedro diz que é para vivermos, nessa constante expectativa de que Jesus está voltando. Não sei qual é o dia que meu Criador vem me buscar, por isso eu vou vivendo e a cada dia vou subindo. Pouco a pouco, mais e mais. Isso não é fardo. Não é fardo. Pelo contrário, é curtição. Estamos subindo. Não vivamos de forma ofuscada. Que essa aparente demora de Jesus, que não volta, se não voltar essa noite, pode ser que volte, mas se não voltar essa noite, ou amanhã ou depois, se misture com coisas a fazer, rotina de escola voltando, boletos a pagar, contas atrasadas, e eu esqueça que ele está voltando. Não. Essa volta de Jesus tem que ser latente, gritante em nós, expectativa constante, que essa vida não ofusque isso, que as coisas da terra
não se tornem mais importantes do que o nosso Jesus, porque tudo isso um dia passará. Não vivamos iludidos com falsas promessas de prosperidade terrena, porque o terreno um dia sucumbirá, deixará de existir. Vivamos com alta expectativa, buscando dia a dia sermos mais parecidos com aquele que nos criou, nos livrando de todas as amarras que nos prendem aqui a essa terra, para que logo logo estejamos para todo sempre lá, novos céus e nova terra onde habita a justiça. Que quando isso acontecer, Deus nos encontre fiéis, imaculados, firmes, inculpáveis, em paz com Ele. A segunda carta de Pedro é voltada para relembrar coisas, muitas coisas, mas o final é um relembrar especial, um relembrar de constante crescimento daqueles que estão caminhando com Cristo Jesus, de constante desenvolvimento na santidade, piedade, no anseio, constante aprendizado do Senhor. A carta de 2 Pedro é um imenso relembrar de que, dia após dia, é só de Jesus Cristo que nós precisamos, mais nada. Curve sua cabeça, vamos orar, agradecer ao Senhor. Se você quiser fechar seu olho. Jesus amado, nós te louvamos por aquele precioso sangue derramado do Senhor naquela cruz do Calvário. Te louvamos porque o Senhor morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, subiu, está à direita do Pai, mas não nos deixou sozinhos. O Senhor enviou o seu Santo Espírito para habitar em nós, que cremos. Obrigado, Santo Espírito, por nos capacitar, nos fortalecer, nos dar todo o necessário para a vida e para a piedade. Oh Deus, não nos permita achar que a caminhada com o Senhor é um fardo, que caminhar com o Senhor é perder as coisas do mundo, é deixar para lá prazeres. Não, pelo contrário, caminhar com o Senhor é o propósito da nossa existência. É para isso que fomos criados, Deus. O Pai nos guia, nos direciona, nos enche de graça, para que essa expectativa de estarmos com o Senhor encha a nossa vida a ponto de andarmos nessa terra sabendo que não somos daqui. Deus nos exercita na santidade, na piedade, constantemente crescendo, conhecendo mais ao Senhor, crescendo em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajuda, Deus, a trilharmos o caminho dessa vida de forma que renda glórias ao Senhor agora e para todo sempre. Que seja assim, Deus. Para nós que já cremos, para nós que já estamos firmados no Senhor, nossa vida seja de honrar e glorificar ao Senhor em tudo, para que quando o Senhor voltar nos encontre imaculados, inculpáveis e em paz com o Senhor. Deus, e para aqueles que acham que te conhecem, mas não vivem com o Senhor, ou aqueles que sequer te conhecem, Deus, dá sentido a essas vidas. Tudo isso que nós falamos pode parecer teórico para alguns, mas é tão vivo e prático para aqueles que são habitados pelo Espírito. Por isso nós clamamos: vem, Senhor, quebrando corações, destruindo ego, orgulho, independente da caminhada que houve até aqui, independente se a pessoa está há 20 anos na igreja ou um primeiro minuto aqui hoje, independente disso, quebra corações, constrange, transforma, que haja arrependimento, perdão, para aqueles que já estão muito tempo nessa caminhada, para aqueles que ingressam agora, haja salvação, porque o Senhor é paciente, e a cada dia que nos concede, cada novo dia, isso significa salvação, e por isso te louvamos, Deus. Salva muitas vidas para a glória do seu santo nome, para que essas vidas rendam glórias a ti enquanto vivem aqui, nesse mundo caído, mas ainda renderão muito mais na eternidade futura. Deus, te louvamos, porque o Senhor é grande, maravilhoso, tremendo,
Mesmo assim, olha por nós. Mesmo assim, humilhou-se. Assumiu forma humana, veio a ser servo, não julgou se apegar a Deus era algo que deveria tomar para si, mas se diminuiu, humilhando-se a uma morte sofrida, morte de cruz por nós. Te louvamos, Deus, muito obrigado, porque jamais conseguiríamos fazer esse caminho se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Te louvamos, agradecidos, em nome dele que oramos. Amém.